Olá, irmãos! Meu nome é Miriam Anita e eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós faremos um manancial em cima do texto da irmã Erika Petersen Andrews. Ela é formada em jornalismo e missões, tradutora de estudos bíblicos para o Ministério Growth Bible Study e ela mora em Marlborough, Massachusetts, nos Estados Unidos. E nós vamos fazer esse texto dela, que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como foi a irmã Erika Andrews quem escreveu o texto, o que eu vou fazer? Vou ler e explicar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, novamente, o que eu entendi, irmãos, não necessariamente pode ser a realidade, a verdade para aquilo que os irmãos leem, para aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Eu faço o meu melhor, sem dúvida. Mas peço ao Senhor que misture as palavras dele com a minha e que fale ao seu coração para que você possa entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida, né? Porque a palavra de Deus é viva. Então, para você, ele pode dizer uma coisa e para mim pode dizer outra. Então, irmãos, vamos iniciar orando para que ele possa nos fazer entender aquilo que ele tem para cada um de nós. Senhor Jesus, nós em teu nome pedimos que tu nos faça entender a importância de sermos coparticipantes no teu reino. Obrigado, Senhor, pela boa notícia que chegou a nós, que nós possamos também levar essa boa notícia a outras pessoas. Ó Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos realmente fazer aquilo que tu desejas. Em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então nosso texto bíblico está em Romanos. Romanos 10, vai do versículo 1 ao 15. E diz assim, ó. É o apóstolo Paulo que está falando, né? Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é um entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer o Cristo para a terra. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E esta mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você, declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais ouviram a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém, lhes falar? E como alguém lhes falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Amém? Esse texto é muito lindo, né, irmãos? Bom, e a irmã Erika Andrews escolheu a parte B do versículo 15, que diz assim: como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas.
Então ela conta aqui que uma manhã lá, ela acordou, estava lá no lugar onde ela costumava estar, enfim, e reencontrou um missionário que era estrangeiro. E ela, como fazemos todos nós, né, saudou o missionário: bom dia, irmão, bom dia. E o irmão, abrindo aquele, ó, largo sorriso, respondeu com uma importante lição: bom dia, irmão. Sim, os dias são sempre bons, pois Jesus é a boa notícia. Bom, e aí? Se lhe perguntarem por notícia, responda: Jesus, ele é a boa notícia. Não há outro que seja uma notícia tão boa como Jesus Cristo. E aí, a Erika Andrews, né, a irmã, falou que o coração dela se encheu de alegria ao lembrar do quê? Do poder de Deus na vida daquele homem. Aquele homem, ele era muçulmano, imagina. Ele servia a Alá, ele não conhecia Jesus Cristo. E aí, quando ele era jovem, ele ouviu sobre a palavra de Deus e clamou a um Deus que ele não conhecia, para que salvasse a vida dele em meio à guerra que o país dele enfrentava. Então a gente não sabe de qual país ele era, mas ele pediu ao Deus desconhecido que o salvasse. E o que aconteceu? Por milagre, naquela época, ele conseguiu sair do país dele e chegar no Brasil. E aqui ele ouviu as boas novas do Evangelho e ele se converteu, ele entregou a vida a Jesus. Ele disse com a boquinha dele, ó: Jesus, eu creio no seu sacrifício na cruz. Eu creio e que o Senhor é o Senhor da minha vida e quero segui-lo. E a partir daquele momento, o que aconteceu? Mesmo sem poder rever o pai, a mãe, os irmãos, as pessoas da família dele, os amigos, enfim, os lugares que ele amava, por quê? Porque ele se tornou um cristão, ele não parou jamais de anunciar fielmente o evangelho por onde ele ia. Então, aquele homem que era muçulmano abriu mão de tudo para seguir a Jesus Cristo. Então, ele veio de um país onde os cristãos não podem falar de Jesus, eles sofrem perseguição. E nós temos, assim, que orar por essas pessoas, porque eles sofrem demais. Inclusive, irmãos, eu sei que talvez eu esteja até fugindo um pouco do nosso devocional de hoje, mas eu senti que eu devo dizer isso para os irmãos. Eu vou falar para os irmãos o nome dos 50 países mais perseguidos pela ordem da extrema perseguição até a menos pior. Mas são países que são perseguidos. E o irmão escolhe aí ao ouvir por qual país o irmão deseja orar. Então eu vou falar aqui o nome dos países. Ó: Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Índia, Iraque, Síria, Sudão. A partir do Sudão, a perseguição é severa. As que eu disse antes eram extremamente severas. Então, Sudão, Arábia Saudita, Maldivas, Egito, China, Mianmar, Vietnã, Mauritânia, Uzbequistão e Laos, Turcomenistão, Argélia, Turquia, Tunísia, Marrocos e Mali, Catar, Colômbia, Bangladesh, Burkina Faso, Tajiquistão, Nepal, República Centro-Africana, Etiópia, México, Jordânia, Brunei, República Democrática do Congo, Cazaquistão, Camarões, Butão, Omã, Moçambique, Malásia, Indonésia, Kuwait, Quênia e Comores. Esses são os países, irmãos, que sofrem perseguição por não poderem falar sobre a boa notícia. E a despeito disso, existem muitos cristãos nesses locais. Então, que os nossos corações se compadeçam desses irmãos, que nós possamos orar por eles. E se o irmão sentir no coração que quer ajudar financeiramente,
Abra lá na internet o link da Missões Portas Abertas. Eles têm um trabalho com cada um desses irmãos. Quem sabe o irmão queira contribuir. Bem, então, voltando ao nosso texto, Jesus é a melhor notícia. Então, esses irmãos perseguidos, eles falam da melhor notícia, independente do que eles podem sofrer. Perder marido, coisas, família, eles falam da melhor notícia. Por quê? Porque Jesus Cristo sofreu por nossos pecados. E no corpo dele, ele sofreu as maiores agruras para quê? Para que a gente fosse graciosamente perdoados por Deus. O Senhor trouxe para nós o perdão através das suas feridas. Então a gente pode ter certeza de que a gente recebe esse perdão porque o seu Espírito testemunha que a gente é filho de Deus. Como está lá em Romanos 8,16, que diz assim, ó. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vou ler o 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Sim, Jesus é a boa notícia, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, atestando que ele é o Messias prometido que nos daria a vida eterna, como está lá em Salmos 16:10. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte, eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. E também está lá em 1 Coríntios 15:22, que diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que maravilha. Por Adão, fomos todos afundados no pecado. Por Jesus Cristo, somos todos vivificados. Irmãos, existe uma notícia melhor que essa? Não, não existe. Como que a gente pode deixar de compartilhar as boas novas do Evangelho se nós recebemos tão grande notícia? Não podemos deixar de falar do amor de Deus, do amor que a gente não merecia receber. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Não perca a oportunidade de compartilhar essa boa notícia a alguém hoje. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem, que é saudades.